pessoal, tudo bem? Vamos então começar a nossa unidade 3, em que a gente vai tratar de outro tempo verbal. Vamos começar a ampliar o nosso repertório de estudo de tempos verbais. Ainda no campo do presente, né? Dos tempos verbais do presente, a gente vai falar hoje do presente contínuo, present continuous, tá? Que aqui no nome da unidade está sendo expresso pela frase I am doing. Eu estou fazendo. Por essa frase, pessoal, a gente já percebe qual vai ser a fórmula, a estrutura desse tempo verbal. Você tem o sujeito, o verbo to be conjugado no presente, que nós já vimos, um verbo principal, que no caso aqui é do, acrescido, somado ao sufixo ing. Vamos ver como é que funciona esse tempo verbal, então. Tá? Vamos lá. Começando por aqui, gente, veja bem essa frase. I'm eating. Eu estou comendo. Então aqui, ó. She's eating. Ela está comendo. She isn't reading. Ela não está lendo. It's raining. Está chovendo. The sun isn't shining. O sol não está brilhando. They're running. Eles estão correndo. They aren't walking. Eles não estão caminhando. Aqui eles estão dizendo we're running. Nós estamos correndo. Pessoal, em todas essas frases a gente percebe o quê? Qual é a proposta? Qual é o sentido, o uso desse tempo verbal? Ações em andamento, que a gente chama de ongoing actions. Então você tem a expressão de uma ação que se desenrola, que acontece durante a fala, que acontece no momento da fala. Então, imaginando a linha do tempo, em que à esquerda você tem o passado, no meio você tem o presente, à direita você tem o futuro, o presente contínuo vai estar situado num presente que continua, tá certo? Que se desenrola, que acontece enquanto o sujeito fala. A ideia é essa. E mais uma vez eu reforço. Em todas essas frases aqui, ó, você percebe o verbo to be, que esse S, a contração do is, mais o verbo principal, it, com ing. Verbo to be, no caso aqui na negativa, mais verbo principal com ing. Verbo to be, verbo principal, ing. Verbo to be, na negativa, verbo principal, ing. E assim por diante. Essa é a estrutura do presente contínuo. Então vamos ver aqui, ó, mais um pouquinho da estrutura e aplicabilidade de algumas frases. Vamos ver o que está dizendo aqui. The present continuous is am, is, are, plus doing, eating, running, writing, etc. Então, o presente contínuo é o quê? O verbo to be em uma das três formas no presente, am, is ou are, mais verbos principais com ing. Do, in, eat, in, run, in, write, in. Doing, eating, running, writing. A ideia é essa. Portanto, I am ou I am not, he, she, it, is ou is not, we, you, they, are ou are not, mais verbo com ing. Tá aqui a fórmula desse tempo verbal. Vamos ver algumas frases. I'm working. Eu estou trabalhando. I'm not watching TV. Eu não estou assistindo TV. Chris is taking a bath. Chris está tomando um banho. She isn't eating. Ela não está comendo. Or, she's not eating. Ela não está comendo. Lembram daquelas duas possibilidades de contração na negativa? Então, essas duas formas estão dizendo a mesma coisa. The phone is ringing. O telefone está tocando. We're having dinner. Nós estamos jantando. You're not listening to me. Você não está me escutando. Ou, you aren't listening to me. The children are doing their homework. As crianças estão fazendo o seu dever de casa. Agora, pessoal, em termos de repertório de vocabulário, de repertório de léxico, você precisa ampliar o seu leque aí de palavras. Porque aqui, ao contrário do verbo to be sozinho, você precisa saber vários verbos comuns,
vários verbos que vão ser o verbo principal dessas frases que vão receber a partícula, o sufixo ing. Então aqui, ó, só nesses exemplos, olha quantos verbos novos a gente já viu. Work, trabalhar. Take, pegar, tomar, levar. Eat, comer. Ring, tocar, no caso de fazer barulho. Have, ter. Listen, escutar. Do, fazer. Então é o verbo to be mais N verbos principais acrescidos do sufixo ing. Vamos dar uma olhadinha aqui para entender o funcionamento, como eu falei. Portanto, aqui, presente contínuo, am, is, are é o verbo to be mais verbo com ing, equivalendo a quê? Something is happening now. Alguma coisa está acontecendo agora. Então, aqui, pessoal, a linha do tempo. À esquerda, past. No meio, now, presente, agora. E à direita, future, futuro. I'm working, eu estou trabalhando. Então, enquanto eu falo, enquanto o sujeito fala, enuncia isso daí, a ação está acontecendo. She's wearing a hat. Ela está usando um chapéu. They're playing football. Eles estão jogando futebol. I'm not watching television. Eu não estou assistindo TV. Pessoal, é muito diferente dizer I work, eu trabalho, para dizer I'm working, eu estou trabalhando. Quando você diz I work, eu trabalho, isso é parte da sua vida, é parte de uma rotina, mas não necessariamente acontece no momento em que você está falando. Agora, quando você usa o presente contínuo para expressar I'm working, isso é parte da sua vida e está acontecendo naquele momento, tá bom? Vamos ver mais algumas frases então. Vamos lá, começando por aqui. Please be quiet. I'm working. Por favor, fique quieto, eu estou trabalhando. Significando I'm working now, eu estou trabalhando agora. Look at Michiko. Veja a Michiko. She's wearing her new hat. Ela está usando o seu novo chapéu. She's wearing it now. Ela está usando agora, no momento em que eu falo e que eu expresso isso. A ação está acontecendo. The weather is nice. O clima, o tempo está bom. It's not raining. Não está chovendo. Pergunta: Where are the children? Onde estão as crianças? They're playing in the park. Elas estão brincando no parque. Imagine uma situação que alguém está no telefone agora, on the phone. We're having dinner now. Nós estamos jantando agora. Can you call back later? Você pode ligar mais tarde? You can turn off the television. Você pode desligar a TV. I'm not watching it. Eu não estou assistindo, tá? Pessoal, você pode pensar o seguinte: é muito simples então. É só aplicar a fórmula, pegar o verbo principal e acrescentar a partícula ing. Existem regras de ortografia, que a gente vai chamar de spelling. Foi disponibilizado para vocês vários apêndices com informações adicionais que vão ser úteis ao longo de todas as unidades. Uma dessas é a respeito das regras do acréscimo do ing, da partícula, do sufixo ing aos verbos. Aqui tem um resuminho, pessoal, que eu vou falar para vocês agora, tá? De maneira bem resumida, quais são essas regras? Primeira regra: se você tem um verbo que termina numa letra E não pronunciada, você elimina essa letra E e acrescenta ing. É o caso de come. Come. O último som é m. O E não é pronunciado. O que eu faço? Retiro esse E e acrescento ing. Coming. Se você tem um verbo monossilábico que termina na sequência consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante e aí acrescenta ing. Run se torna running, com 2 N's. Verbos como lie, die, que são verbos monossilábicos e terminam na sequência ie com a pronúncia I, vão ter o Y no lugar do IE quando você acrescenta o ING. Portanto, aqui, lie, L-I-E.
Essas duas vogais I e E vão se transformar num Y e aí eu acrescento ING. Lie, lying. É o caso de die, fica dying, da mesma forma, com Y. Mais uma vez, olha aqui, pessoal. Que regrinha é essa? Write, letra E não pronunciada, retiro o E e acrescento ING. Write, writing. Sit, olha aqui. Que regra é essa? Monossilábico, consoante, vogal, consoante. Dobro a última consoante antes de acrescentar ING. Sit, sitting. Dance, verbo que termina em letra E não pronunciada. Corto o E e acrescento ING. Dance, dancing. Swim, verbo monossilábico terminando na sequência consoante, vogal, consoante. Então eu dobro a última consoante e acrescento ING. Swimming. Os verbos que não se aplicam a uma dessas regrinhas estão dentro da regra geral. Você só pega o verbo e acrescenta ING, tá bom? Então hoje, nessa unidade, a gente começou a falar do presente contínuo. Ainda vamos falar um pouco mais na próxima unidade, em que a gente vai ver perguntas e respostas, tá certo? Então, até a unidade 4.